palavra para hoje, da nossa série Vencedores, é Vencendo a Escravidão com Gideão. Fala amém. Qual o tema de hoje? Fala de novo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é líder de célula? Deixa eu ver, levante a mão. Quem é líder de célula? Muito bem. Tá bom. Maravilha. Deus abençoe. Irmãos, toda vez que você vê um grupo de pessoas vencendo, entenda que sempre há liderança por trás de qualquer grupo. Não existe pessoas por conta própria, naturalmente, um grupo de gente se reúne e vira vencedor. Não existe, não esquece. Você não vai achar em lugar nenhum. Sempre uma vitória, sempre um movimento de mudança, uma revolução, algo que marcou a história, seja mundial, ou seja de um país, ou de uma cidade, ou até mesmo de uma igreja, né? Todas elas estão vinculadas a alguma liderança. Não existe nenhuma mudança real, duradoura, que atinja muita gente que não tenha alguém encabeçando o movimento. Mesmo que a princípio isso seja até involuntário. Alguém que não intentava fazer um movimento, começa ele mesmo fazer alguma coisa para mudar, e aquilo acaba contagiando outras pessoas e acaba gerando um movimento, né? A nossa história começa a partir de um homem solitário que desejava uma mudança. Fala amém. A partir de um homem solitário. Quando eu falo solitário, era ali isolado, com o seu coração ali revoltado com o sofrimento, com a dor, com a escravidão. E ali Deus olhou para o coração daquele homem e viu que nele havia potencial para uma mudança. Precisava fazer algumas coisas com ele, claro. Precisava ser lapidado, trabalhado. E a gente vai ver isso aqui na nossa história hoje. Mas Deus olha o que está lá dentro do coração. Fala amém. E quando falamos isso, não entenda mal. Porque tem gente que fala assim, Deus olha o meu coração, Deus não está... Não, o coração que a gente tem nos leva a ter atitudes de acordo com o nosso coração. Não tem como o seu coração pensar uma coisa e fazer outra. Em algum momento o seu coração vai te impulsionar. Quando fala coração, falo esse sentimento, essa força vai te impulsionar para fazer alguma coisa. Irmãos, então, todo movimento, toda mudança, transformação começa a partir de uma pessoa. Deus olha o coração dela, e se ela tiver a disposição para ser lapidado, para ser tratado, porque boa intenção só não basta para Deus. Deus olha a boa intenção, mas Ele pede os ajustes necessários para que a pessoa tenha condições de fazer o que Ele quer que faça. Tá ok? Vamos lá então. O nosso texto hoje é Juízes capítulo 6. Vamos começar com ele. Vamos ler mais textos, tá? Capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Fala amém. Curva a cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta manhã, e nós lhe pedimos a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Senhor, estenda as Tuas mãos poderosas, Senhor, e venha nos abençoar. Venha trazer a direção, venha trazer, Senhor, aquilo que nós precisamos entender, aprender, para que haja uma mudança. Derrama também o poder do Teu Espírito, Senhor, para que haja uma unção para esta mudança. Senhor, nós não queremos somente o conhecimento e entendimento, mas, Pai, precisamos também da Tua unção, para que possamos, meu Deus, juntar ao conhecimento
e viver uma transformação verdadeira. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, repreende toda ação maligna, contrária, diabólica, toda ação do inferno que se levanta contra os teus filhos, contra a tua igreja, Senhor, para que não seja uma igreja de vencedores. Pai, em nome de Jesus, toda ação diabólica, humana, carnal, toda ação contrária caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor venha cumprir os teus planos e os teus propósitos em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esses 2 versículos que nós lemos, estão aqui, eles mostram um quadro em que Israel estava. Quando foi esse período, pastor? Depois que Israel veio do Egito, liderado por Moisés, 40 anos no deserto, Josué foi o líder da transição do deserto para a tomada de posse da terra. E a Bíblia diz que depois que Josué morreu, os anciãos que o ajudavam mantiveram os valores e os princípios da palavra de Deus. Mas depois que esta geração de anciãos morreram, o povo começou a se perder. O povo começou a se perder. E quem lê o livro de Juízes, irmãos, tem hora que você fica bravo quando você lê aquele livro. Porque você lê alguns capítulos, você lê uma história, problema, dificuldade, aparece uma liderança, e aí Deus dá livramento. Aí termina aquele capítulo, 2, 3 capítulos, e aí vem, mas o povo pecou, e aí começa tudo de novo. Tudo de novo. O livro de Juízes é um livro dos altos e baixos, porque não havia uma liderança estabelecida em Israel mais forte. Então Deus levantava alguns juízes, alguns líderes para cuidar. Esta era a realidade, né? Após passar a geração de Débora, Israel rebelou-se novamente contra o Senhor e acabou sendo dominada, escravizada pelos midianitas. Você tem essa tela, Igão? Tem? Então põe para mim, por favor. Você voltou que hora antes de ir lá, Igão? Em casa era 1 hora. Ah, tá. Uhum. Israel vivia altos e baixos. Altos e baixos. Quando a gente vê, parece que aconteceu há um mês atrás, e depois o povo se rebelou de novo. Não, não era assim. Isso tem um grande tempo, geralmente em média, quase 40 anos entre um juiz e outro, entre uma liderança e outro. Isso é a passagem geralmente de uma geração. Então, Deus levantava uma geração, né? Libertava, ensinava, levantava um líder para aquela geração, e aquela geração permanecia. Mas depois que aquele líder morria, tal, não tinha mais influência, e começava a se levantar uma nova geração, essa nova geração se esquecia ou não tinha recebido da geração anterior o conhecimento necessário, o entendimento, a experiência, e eles voltavam a pecar e a falhar, e aí Deus levanta novamente liderança, e assim aconteceu sucessivas vezes, tá? Então o livro de Juízes é um livro que mostra esses altos e baixos, mas não era uma geração só, foram várias gerações que passaram por isso, né? Então, irmãos, o que acontece nesse momento? Nesse momento, aqui diz assim, ó: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Fizeram o que era o quê? Mal perante o Senhor. Então, Deus já abre, o texto aqui de Juízes já abre exatamente com a causa do problema. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Aí diz assim: por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por quanto tempo? 7 anos. Então o povo fez o que era mal perante o Senhor, e aí o Senhor os entregou na mão de quem? Dos midianitas. Durante quanto tempo? 7 anos. Presta atenção numa coisa, irmãos. O castigo de Deus, a repreensão, a lição que Deus dá, ela não é para sempre. Ela é pontual. A lição, ou a prova, ou a luta, ou o castigo, depende do termo que você queira usar, ele vem
exatamente para resolver o problema. Porque normalmente a dor nos faz refletir sobre a nossa própria vida. O sofrimento nos faz pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ou, o que eu estou fazendo de errado? Porque as coisas não dão certo para mim? Porque minha vida não vai para frente? Porque meu casamento está acabando? Porque a minha família está toda bagunçada? Porque eu vivo nessas dívidas? Não é assim? A pessoa, porque eu vivo doente, é um problema atrás do outro. Então, muita gente está sofrendo, né? E procurando entendimento por causa do seu sofrimento. E aqui no caso, esse povo era um povo que deveria viver uma vida equilibrada, porque era um povo escolhido e abençoado por Deus. Então eu quero chamar a sua atenção para você entender uma coisa. Essa palavra para Gideão e para este povo, era para um povo que já deveria estar se relacionando com Deus. Não era para um estrangeiro, não era para alguém que não conhecia a palavra de Deus. Porque Israel tinha um princípio. Quando a criança começava a aprender valores e princípios, ele aprendia as leis de Moisés. As leis de Moisés não eram só leis para cuidar da nação no sentido de leis como uma constituição. As leis de Moisés, além de serem uma constituição para Israel, também eram leis que agradavam a Deus, que foram dadas por Deus. Então, quando uma criança aprendia os princípios da cidadania, os princípios das leis, ele aprendia também como agradar a Deus. Então as duas coisas aconteciam junto. Então nós temos duas situações. Ou a geração anterior não ensinou para a nova geração as leis, ou a geração atual não deu valor ao que tinha aprendido antes. De qualquer jeito, eles estavam sofrendo. Mas preste atenção numa coisa. Essa palavra é principalmente para nós que já somos da igreja. Por que para nós que já somos da igreja? Porque nós já conhecemos a Deus. Fala amém. Amém. Esse povo já conhecia Deus. E aqui diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então o Senhor permitiu essa situação como um castigo para que eles dissessem, olha, estamos errando, estamos no caminho errado, a gente precisa voltar. A gente precisa voltar. Mas olha o que aconteceu com este povo, presta atenção. Olha o que diz assim, o versículo 2 diz assim, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Quando completasse os 7 anos, esse castigo deveria acabar. Mas o que aconteceu? Aqui diz, prevalecendo os midianitas, quer dizer, os midianitas continuaram tendo domínio sobre Israel. Não era para ter mais, era só por 7 anos. Mas o que aconteceu durante esses 7 anos? Eles assimilaram uma mentalidade ruim. Diz assim, Israel assimilou uma mentalidade de medo, covardia, após passar por situações difíceis com os midianitas. Eles sabiam o que era ser vencedores. Quando o anjo vai falar com Gideão, ele fala, mas e as histórias que nós ouvimos? Então eles conheciam. Eles não eram inocentes. Eles conheciam. E as promessas? E as histórias que nós ouvimos? Só que em vez de eles se apegarem às promessas, eles se apegam a um momento, e eles geram uma mentalidade de medo. Uma mentalidade de medo. Irmãos, quando você assume uma mentalidade de medo, a sua vida não vai para frente. Quando você assume uma mentalidade
de que você não consegue, de que você não pode, que o outro é melhor do que você, que o outro vai passar na sua frente, que você é fraco, que o outro é melhor que você, ou, enfim, vários motivos, a lista é gigante. Você assume uma mentalidade de medo, e aí você não tem coragem de se levantar para mudar a sua história nem da sua família. Esse é um caso grave. Por que é um caso grave? Porque normalmente, quando alguém passa por uma crise, como eu disse anteriormente, ele repensa a sua vida e vai buscar uma solução. Sim ou não? Sim. Não foi assim que aconteceu com a gente? A gente estava sofrendo, perturbado, oprimido, endemoniado, miserável, a gente estava sofrendo. E a gente estava procurando achar Deus. Alguém apresentou Deus para nós, o que nós fizemos? Nós abraçamos e viemos para Jesus. Jesus mudou a nossa história. Fala amém? Amém. Mas irmãos, às vezes o tempo passa e nós começamos a esquecer os princípios e as leis. E começamos a fazer as coisas conforme a gente quer. A gente aprendeu princípios maravilhosos quando chegamos na igreja. Aprendemos valores maravilhosos, aprendemos a obedecer, a honrar, aprendemos a ser fiéis a Deus. E depois começou a entrar na mente o nada a ver. Não é assim não? O nada a ver, não tem problema. Ah não, isso aí eu já sou maduro. E a gente começou a quebrar princípio. E aí o castigo vem de novo. Porque é certo, pisou na bola, o castigo chega. Demora um pouquinho porque Deus é misericordioso, mas ele chega. E aí a gente começa a sofrer e a gente começa a não ter força para vencer o sofrimento de novo. Só que a gente já sabe como vencer o sofrimento. Porque a gente já venceu uma vez. Esse povo já tinha vencido algumas vezes. Mas o medo dominou tanto o coração deles que eles não tinham mais força, eles não conseguiam achar uma saída para resolver aquilo. E aqui diz o seguinte, por causa dos midianitas, fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Qual foi a reação do povo? Eles começaram a fazer caverna para se esconder, fortificação, esconder no monte. Esconder por quê? Os midianitas de época vinham e atacavam Israel e levavam as suas coisas. Então, eles não tinham um plano de se rebelar, eles não tinham um plano de se unir e vencer. O plano deles vamos fugir, vamos esconder, simplesmente vamos sobreviver. E eu pergunto para você, será que esta é a mentalidade do povo de Deus? Se esconder, fugir, sobreviver, somente mais um dia? Você acha que essa é a mentalidade do povo de Deus? Sim ou não? Não. Mas muitas vezes nós estamos assim. É mais um dia que eu levanto, é mais um dia para trabalhar, é mais um dia para isso, às vezes até mais um dia para ir na igreja. Ai meu Deus, domingo, tem que ir na igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso é mentalidade de gente que foi dominado pelo medo, pela insegurança. Os conquistadores não têm essa mentalidade. O que aconteceu, irmãos? Israel tornou-se uma nação de escravos mentais. Põe para mim. Leiam vocês. Israel tornou-se uma nação de escravos mentais. Presta atenção, irmãos. Por que escravos mentais? Porque eles eram o povo que Deus falou. Que eles iam prosperar, que eles iam melhorar, que eles iriam conquistar e não seriam conquistados, que os inimigos viriam por um caminho e fugiriam por 7, que eles seriam cabeça e não cauda. Fala amém? Amém. Tudo isso já estava escrito. Eles já tinham passado por isso, essas histórias já tinham passado, já se conhecia, não era nem porque a gente olha para Abraão está caminhando em algo que ainda não existe. Isaac, Jacó estão caminhando, José estão caminhando num caminho que nunca tinha sido trilhado antes. Você entendeu? Agora não.
esse povo já estava caminhando por um caminho que já tinham passado antes, e que já tinha errado antes, e eles conheciam as histórias, e estavam cometendo os mesmos erros, e sofrendo. Agora, em vez de tirar as lições que os outros tinham vivido anteriormente, e dizer, não, a gente vai mudar essa história, eles simplesmente se acovardaram. Eles se o quê? Se acovardaram. E eu vou dizer uma palavra para vocês. Tem muito crente covarde, se acovardando, fugindo do seu compromisso, do seu chamado. Você já foi usado por Deus, você já foi abençoado por Deus, você foi instrumento, Deus deu dons para você, capacidade para você, você já fez coisas grandes para Deus, e aí você enfrentou uma dificuldade, uma luta, e você se acovardou. E hoje, quando a igreja faz uma convocação, e hoje, quando Deus chama você, você prefere se esconder na caverna, em vez de sair e lutar e fazer o que você tem que fazer. Cuidado, cuidado, cuidado. Vocês vão ver nessa história aqui, a gente vai tirar várias lições preciosas aqui. Então Israel tornou-se escravo mental. Por quê, irmãos? Israel, como nação, era muito maior do que os midianitas. Eu já vou mostrar os números para vocês aqui. Tá? Israel era muito maior do que os midianitas. Primeiro ponto. Segundo, eles eram uma nação que tinha uma promessa de Deus. Não sou ninguém vai vencer vocês. Então, além do natural, eles tinham o sobrenatural. Mas quando você se afasta de Deus, quando você perde a fé, quando você se acovarda, você não somente perde essa bênção que você tem, que te dá força para você vencer até coisas maiores do que você, como também você perde a sua capacidade natural de vencer. E aí você acaba perdendo até para quem é mais fraco do que você. Lá no seu trabalho, você é melhor do que muita gente lá, mas tem gente que tomou o seu lugar. Por quê? Porque você se acovardou, porque você se fez pequeno, porque você se amedrontou, porque você se escondeu. Presta atenção, irmãos. Quando o inimigo ataca a vida das pessoas, ele tenta fazer com que a pessoa fique tímida, fique medrosa, fique insegura. Ele sabe o potencial que as pessoas têm em Deus. Então, ele cria uma situação para você se apegar ao problema e esquecer quem você é de verdade. Era o que acontecia lá no deserto. Deus havia livrado Israel com 10 pragas lá, e aquele povo todinho viu as 10 pragas. Irmãos, presta atenção. Eles moravam em alguns lugares e também misturavam com os egípcios. Tem a praga do piolho, atacou os egípcios. Quer dizer, eu moro aqui no fundo da casa do egípcio. Os filhos dele e ele estão comendo vivo de piolho. Eu e os meus filhos não temos piolho nenhum. As rãs atacam a casa dele, e a minha casa, que é no fundo da casa dele, não tem rã nenhum. O boi dele morre e o meu não. Tem explicação isso? Tem lógica isso? As moças atacam a casa dele, e a minha casa que está do lado, a moça vem até um pedaço e volta. Vem até um pedaço e volta. Irmãos, eles viram na prática a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, como diz lá no final de Malaquias. Por isso que Deus diz, outra vez vereis a diferença, porque o povo de Deus já viu a diferença antes. Lá no Egito aconteceu. Aí Deus manda a praga da morte dos primogênitos. Eles celebram ali a Páscoa, que nós estamos hoje aqui, a Páscoa antiga, a Páscoa dos israelitas, e Jesus se tornou a nossa Páscoa. Então, naquela noite, eles sacrificam um cordeiro, né, naquele dia, sacrificam o cordeiro, e eles passam o sangue do cordeiro nos batentes das portas das casas dele, e naquela noite passa o anjo da morte por todo o Egito. E todas as casas que não havia sangue nos batentes, o primogênito morreu ali. Desde as casas mais simples, até o palácio, até o filho primogênito de Faraó, morreu. Todos morreram. A casa do cara do lado morreu, do outro morreu, do outro morreu,
e o filho dele está ali vivo com ele. Aí Deus fala, vocês vão sair agora. E aí, Deus fala, vão até seus senhores e peçam bens. Eles eram escravos. Agora chega, nós vamos embora, e agora vocês vão me dar o ouro e a prata. Não foi assalto, não. Eles foram lá pedir. E os caras deram vasos de ouro, de prata e bens. Eles foram, irmãos, indenizados. Já ouviu falar isso? Pela primeira vez você vê na história uma indenização por tempo de serviço. E eles eram escravos. Eram escravos ser indenizados? Mas Deus indenizou. Eles saíram de lá ricos, com ouro e prata. Fala amém, dos egípcios. O Salmo 103 diz que Deus curou todo mundo, não havia um doente sequer, que é mais sinal que isso. Um povo que trabalhou duro, difícil, como escravo, ia ser um povo debilitado, com dor em tudo que é lugar, com ferida, com doença, apanhava. Agora Deus curou todo mundo para atravessar o deserto. Irmão, você quer mais sinal que isso? Aí Deus vai, leva aquele povo, eles diante do mar vermelho, Deus abre o mar, o povo passa, o inimigo vem, Deus fecha o mar em cima do inimigo e acabou com o exército de Faraó. E aí Deus começa a abençoar, manda maná, dá as leis, dá sinal. E aí quando Deus fala, vamos entrar na terra, o povo não resolve não entrar. Irmãos, eles viram as coisas e desistiram. Mentalidade de escravo. Eles são mais fortes do que nós. Eles são como gigantes. Nós somos como um gafanhoto aos seus olhos. Lá em Números 13 você vê essa descrição. Eles falam deles mesmos. Isso é o quê? Mentalidade de escravo. Agora, depois da nova geração, conquista a terra com Josué, enfim, aconteceram várias coisas, Deus abençoou. Agora esse povo retornou. Essa perturbação, esse demônio, presta atenção, vou falar bem claro, esse demônio voltou. O demônio que escravizava a mente dos israelitas voltou. Eles eram maiores do que os midianitas e eles ainda tinham a promessa de Deus. Nem promessa e nem, materialmente falando, quantidade de gente, nem isso os fez ter coragem. Eles se esconderam em cavernas, em buracos. Eles fugiram porque eles estavam se acovardando. Fala misericórdia. Entenderam, irmãos? Era isso que estava acontecendo. Tá? Então, irmãos, quando esta mentalidade opera, tudo que se intenta fazer não dará certo. Quando você tem essa mentalidade de escravo, de que não vai dar certo, de que você é inferior, que você não tem condição, ou que Deus não está com você, tudo que você intentar fazer, não vai dar certo. Não vai funcionar. Tá? Vamos voltar para a nossa história de Gideão. Quando o Senhor foi ao encontro de Gideão, com o desafio de mudar aquela situação, ele ouviu o seguinte, presta atenção. A gente leu o comecinho de Juízes 6. Um pouquinho à frente no mesmo capítulo, Gideão está lá malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas, que era um lagar que se pisava uvas para fazer vinho. E aquela não era a época, então ele estava lá malhando trigo para poder esconder um pouco de comida para a sua família. Né? Ele estava ali. E aí o anjo do Senhor aparece e fala assim, homem, você é corajoso, Deus está contigo, Gideão. E a primeira coisa que Gideão fala, o Senhor está conosco e que fizemos as promessas de Deus. Quer dizer, ele conhecia as promessas. Todo mundo conhece promessa, irmãos. Todo mundo já ouviu uma história, todo mundo já ouviu um testemunho. E muitos de nós não só já ouviu, como vivemos, nós somos o próprio testemunho do que Deus já fez. Agora estamos com medo porque estamos nos acovardando, porque estamos nos sentindo menores ou inferiores. Por quê? Por que eu não posso? Por que eu não consigo? Aconteceu o quê? A gente não pode dar brecha. Não pode dar brecha. Esse povo deu brecha. E nós temos que prestar atenção nisso. Então, quando o Senhor foi em encontro de Gideão, o que aconteceu? Diz assim, com o desafio de mudar aquela situação, ele ouviu o seguinte. Primeiro, Gideão deu desculpas. Primeira coisa, desculpa coletiva. Né? O que é a desculpa coletiva? O que ele falou? O Senhor nos desamparou
e nos entregou nas mãos dos... Quer dizer, ele está falando do quê? Dele e da nação inteira, não é isso? A desculpa dele qual era? Coletiva, que todo mundo falava, o Senhor nos deixou, a glória de Israel se foi, é aquela época que Deus estava com a gente, meu Deus. Mas ninguém parou para pensar que eles que tinham afastado Deus. Então, irmãos, normalmente a tendência do ser humano é jogar a culpa nos outros. Então você tem duas situações: ou você joga a culpa nos outros, ou você se coloca de vítima. Clássico. Joga a culpa nos outros e se faz de vítima. Às vezes um, às vezes o outro, e às vezes os dois ao mesmo tempo. Foi o que Gideão fez. Primeiro, a desculpa coletiva. O Senhor nos desamparou. Quer dizer, a gente está sofrendo assim? É por causa do Senhor. É o Senhor. Olha, irmão. Deus me deixou. Deus não se importa comigo. Quanta gente já falou isso? E nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Quando fala desamparar, quer dizer, ele de certa forma, ele sabe, passou, mas foi Deus que entregou ele na mão dos midianitas? Sim ou não? Sim. Mas qual foi o motivo? Mas eles não... mas a gente errou e o Senhor nos entregou na mão dos midianitas. Aí está assumindo a culpa. Não. Aqui não assumiu culpa nenhuma, ele jogou toda a culpa para Deus. Geralmente as desculpas coletivas, irmãos, estão ligados àquilo que está fora do nosso controle. Por exemplo, a minha vida não melhora porque o Brasil está ruim. Minha vida não melhora porque o meu patrão é um cara ruim. A minha vida não fica diferente porque o bairro onde eu moro é um bairro perigoso. Eu não consigo estudar melhor porque a escola onde eu estudo é ruim. Eu sou da periferia. Ou então as desculpas raciais. Eu sou negro, eu sou pobre, eu sou da periferia, meus pais não tiveram estudo. Então, a gente sempre tem desculpas para não ser o que Deus quer que a gente seja e que a gente gostaria de ser também. Continuando aqui agora, desculpa familiar e individual. Põe para mim. Qual foi a outra desculpa que ele teve? Para baixo, Igor. Obrigado. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Primeiro tem a desculpa coletiva. O Senhor nos abandonou, não é isso? E nos entregou na mão dos midianitas. Depois a desculpa familiar. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? A minha família é o quê? A mais pobre. Não é só pobre, é mais pobre. Não é assim ou não? Irmãos, presta atenção, isso é natural de povo. Povo sempre exagera, né? Assim, exagera. Eu não tenho nada. Aí vem a enchente e fala, perdi tudo. Eu não tenho nada. Como é que eu perdi tudo? Então, para poder impressionar, para a pessoa ficar com dó, eu sempre jogo para baixo. Quando a pessoa tem mentalidade assim, joga para baixo. Eu não sei, eu não consigo. A minha família sempre foi pobre, minha família sempre isso, minha família não me deu, eu tive que trabalhar muito cedo. Enfim, a gente inventa aquele monte de desculpa, a gente acha algumas razões para a gente não vencer, para a gente não ir lá e mudar a situação. Agora a desculpa dele é individual. E eu, o menor da casa do meu pai, quer dizer, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, a minha família. E eu sou o menor da casa do meu pai, quer dizer, se eles são ruins, eu sou péssimo. Entendeu? Se eles são, 10 negativos, eu sou 100 negativos, eu sou muito ruim. E eu sou o menor da casa do meu pai. Então você percebe as duas situações aqui. Jogando a culpa nos outros, e quando vem para si, se desvaloriza, se joga para baixo. Porque como é mais individualizado, aí, quando você não consegue jogar a culpa no outro, você se faz de vítima.
Primeiro jogou a culpa em Deus. Aí para reforçar, ele se desvalorizou a sua família e desvalorizou a si mesmo. Eu sou fraco. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não tenho condições de fazer. Esse foi o argumento dele quando o Senhor falou com ele. Fala amém, irmãos? Amém. Então, para vocês entenderem como a coisa funciona, tá? Aí vem a pergunta: quais são as suas desculpas coletivas? Quais são as suas desculpas familiares e individuais? Que você dá para você mesmo, ou que você dá para os outros. Agora presta atenção numa coisa aqui, ó. Meus sentimentos são verdadeiros, mas a realidade não é baseada em meus sentimentos. Leem vocês? Meus sentimentos são verdadeiros, mas a realidade não é baseada em meus sentimentos. Irmãos, quando uma pessoa fala, eu estou sentindo tal coisa, não adianta você dizer para ela, é mentira. Não, ela está sentindo de verdade. É o sentimento dela, o sentimento dela é verdadeiro dentro dela. A dor, o medo, o pânico que ela tem é verdadeiro, não é mentira. Só que ela não é, a realidade não é baseada no que eu sinto. O meu sentimento é real. A minha dor, o meu medo, o pânico que eu tenho, a dúvida que assola a minha mente é verdadeira. Ela é verdadeira porque eu vivo isso. Mas a realidade não é baseada no que eu sinto. Então entenda, o que eu sinto é verdadeiro, mas não quer dizer que aquilo seja verdade fora da minha mente e do meu coração. Dentro da minha mente e do meu coração, aquilo é verdadeiro. Eu passo mal, a pressão sobe, a glicemia cai, a glicemia sobe, e o negócio fica ruim, desmaio, passo mal, fico nervoso, dá taquicardia, falta ar. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Vocês já viram enfermidades que você tem uma série de sintomas e você vai fazer um exame e não tem nada? Vai lá fazer o exame e não tem nada. Começa a falar, você não tem nada. Uma época eu comecei a ter um pouco de tontura, isso há quase uns 15 anos. Muita tontura, tal, enfim, foi uma época muito difícil. E aí eu passei por alguns médicos e eles olharam, não tem nada, eu fui no neurologista. Aí fiz um eletroencefalograma, né? Põe lá uns negocinhos na cabeça, assim, né? Aí terminou o exame, aí sentei com o médico e falei, olha, você não tem nada. Ele falou, vou te dar um conselho. O médico falou para mim, te dar um conselho, organiza a sua vida. Quase que eu falei, eis que tu és profeta. Irmãos, eu tive que ouvir de um médico algo que eu conhecia. Deus usou o médico, Deus usou, né, o galo, sei lá, o jumento de Balaão, as pedras para falar comigo, porque eu não ouvi. Eu tinha que parar, eu tinha que dar uma pausa, eu estava trabalhando muito, eu estava muito preocupado, eu queria carregar o fardo da igreja de todo mundo dentro de mim. Eu estava ficando doido. Eu aprendi. A Patrícia me acompanha. Começa a fazer uma coisa, começa a ficar acelerado para fazer um negócio, aí eu falo assim, vou dar uma pausa, né? O que aconteceu? Eu falei, não, vou parar. Sento lá no sofá, desligo a TV, para não ver nada. Para quê? Não, olha lá, dá uma cochilada, distrai, para você tirar um pouco o foco daquilo. Porque eu tenho um problema de hiperfoco. O que é hiperfoco? Eu quando concentro numa coisa, eu concentro cavaleiro. Tudo apaga na minha volta. Isso é bom para algumas coisas, mas para outras coisas é ruim. Então eu aprendi a lidar com isso para eu não ter mais do que eu tive. Entendeu, irmãos? Então o que acontece, irmãos? Muitos sentimentos que nós temos, quem está sentindo é real, é verdadeiro para ele, mas a realidade não é aquela, é o que ele pensa, é o que ele imagina, é o que ele sente, mas não é aquilo. Esse povo se via como coitado, como vítima, como alguém que Deus estava castigando, mas eles não eram culpados. Eles viam que os midianitas eram mais fortes que ele, mas essa não era a realidade.
O corpo, o coração, a mente trabalhava com a ideia de que eles eram mais fracos. Só que essa não era a realidade. O inimigo estava operando naquele ambiente. Fala misericórdia. O inimigo é especialista em causar medo. Continuando aqui, né? Então o que Deus fala? Gideão, eu vou lutar com você. E eu vou te dar força e você vai conseguir vencer. Fala amém? Amém. Então o que Deus faz? Deus lida com a primeira situação. Quando o Gideão apresenta a culpa de Deus, e depois o familiar e a pessoal, o que Deus fala? Gideão, eu vou lutar com você. Então Deus falou, essa questão de Deus está contra você, não, eu estou a favor de você. Você vai lutar e você vai vencer os midianitas. Fala amém? Amém. Então Deus já deu o primeiro passo, para dizer, Deus declarou a palavra dele. E quando Deus declara a palavra dele, e a pessoa acredita, já começa uma movimentação no mundo espiritual. Fala amém? Amém. Nem tudo acontece automaticamente. Mas aí, irmãos, é uma chave de uma porta que estava fechada, começa a abrir. E de portas ruins que estavam abertas, que começam a fechar. Logo a gente vai começar a ver a mudança. Mas primeiro a gente tem que tomar a decisão. Quando Gideão ouviu o que Deus falou, eu estou com você, Gideão. Você vai vencer os meninos como se fosse só um homem. Você vai acabar com eles. Irmãos, naquele momento o Gideão sentiu firme, com coragem. E o que ele fez? Ele ficou tão feliz que ele falou, espera aí. Eu vou ali, vou preparar uma oferta e vou trazer aqui. Fala amém. Amém. Então, você percebe que ele começou a caminhar para melhorar. Isso era uma oferta voluntária. É uma oferta o quê? Voluntária. Mas, como eu disse a vocês, eles não eram assim tão inocentes ou não sabiam nada sobre Deus. Eles conheciam. Porque a gente vai ver a oferta que ele vai trazer para Deus aqui. Diz assim, Deus declara que ajudará Gideão e recebe a sua oferta voluntária. Juízes 6, 16 a 19, depois o 23 e 24. Diz assim, tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então foi a palavra de Deus para Gideão. Ele respondeu, verso 17, se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. E a carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Agora versículo 23. Depois o Senhor vai receber a oferta dele. Eu não coloquei o texto aqui, tá? 23. Depois que ele já entregou a oferta e Deus recebeu. Porém o Senhor disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Fala amém. Então, quando Deus deu a palavra, Gideão falou, eu preciso dar uma oferta. Porque ele estava grato pela palavra que Deus deu. Ele foi lá, a oferta dele. Deus não pediu oferta. Ele falou, eu vou dar oferta. E ele sabia o que dar, irmãos. Porque ele foi no tipo de oferta que ensinava lá em Levítico. Então, como falando para vocês, eles tinham conhecimento. Eles se perderam. Muita gente tem o conhecimento, mas se perdeu. E Deus está falando com você hoje que você precisa voltar. Fala amém. Voltar a ser aquela pessoa que Deus planejou para você ser. Você se perdeu em algum momento. Deus está te chamando de volta. E aí, irmãos, depois que ele apresentou a oferta, Deus falou, coloca em cima da pedra. Aí ele colocou. Aí o anjo do Senhor tocou ali, desceu fogo, e Deus recebeu a oferta. Naquela hora, Gideão ficou tão assustado, falou assim, eu vou morrer. Eu vi Deus. Aí foi que o Senhor falou, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Fala amém. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, lhe chamou, o Senhor é paz.
Por que, irmãos? Presta atenção. Por que o Gideão colocou um altar ali e chamou o Senhor é paz? Porque ele recebeu paz. Uma pessoa que está vivendo as suas guerras interiores de medo, de insegurança, como é que será que Gideão dormia? Pensando, será que essa madrugada, será que amanhã, será que essa semana os midianitas virão e atacarão a minha casa, e vão levar os meus animais, e vão levar a minha colheita? Como é que será que vai ficar a casa do meu pai, a minha família? Como é que nós vamos ficar? A gente vai sobreviver mais um ano que eles vão vir sobre nós? Será que esse ano eles virão e não só levarão os bens materiais, mas também vão levar os nossos filhos como escravos ou vão nos matar? O medo assolava o coração de Gideão, assim como todos os israelitas. Mas, irmãos, naquele momento em que o Senhor falou com ele, ele trouxe oferta, Deus recebeu oferta. Naquela hora, o Senhor falou: não temas, não temas, não fica com medo, Gideão. Estou com você, você não vai morrer, você vai viver. E o Senhor colocou paz no coração de Gideão. Fala amém. A paz que Deus coloca no nosso coração, não existe nada no mundo como a paz que vem de Deus. Aí, nesse altar aí, que é chamado, né, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, né, minha paz, Jeová Tsidkenu, né, também. Então, irmãos, aqui, essa paz é a paz que nós já estudamos antes, que é a paz do Shalom. Shalom. Deus estava dizendo, tudo vai voltar ao seu devido lugar. Fala amém. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Aí, o Gideão fez um altar, que o Senhor é paz, né? O Senhor é a minha paz. O Senhor vai colocar as coisas em ordem. Então, nesse momento, a mentalidade de Gideão mudou. O que aconteceu com a mentalidade dele? Agora ele sabia que Deus estava ali. Ele entregou a sua oferta. Então, ele acertou a vida dele com Deus. Ele fez o quê? Acertou a vida dele com Deus. Deus falou, você não vai morrer. Fica em paz, Gideão. Quer dizer, fica em paz não é só paz de espírito. Quer dizer, eu vou começar a trabalhar para colocar as coisas em ordem. Até aí está tudo bem, maravilhoso. Isso era pessoal. Maravilha. Mas, irmãos, Deus não só estava libertando Gideão do medo, abençoando a vida de Gideão, mas Deus também estava desafiando Gideão a liderar uma revolução, a liderar um movimento para fazer mudanças. Não é só para ele, era para a família dele, era para a tribo dele e era para todo Israel. Fala amém. Então, irmãos, agora, da primeira vez, Gideão, para o seu pessoal, ele se dispõe a ofertar uma oferta, reconhecendo a soberania de Deus, e Deus o perdoa, Deus o restaura, Deus abençoa Gideão. Então ele está bem. Agora, se ele vai liderar um movimento para mudar a vida de outras pessoas, agora Deus fala, não, agora sou eu que vou pedir. Agora Deus muda. Porque não é o seu você já fez. Agora, para os outros, você vai precisar fazer algo diferente e eu vou pedir para você. E eu escrevi aqui, ó, cada nova empreitada ou desafio requer um sacrifício proporcional. Digam vocês. Vamos lá, de novo, bem forte, vamos lá? A cada nova empreitada ou desafio, algo grande, algo novo que você vai fazer, requer um sacrifício o quê? Proporcional. Presta atenção. Quando você chegou na igreja, Deus começou a abençoar você começou a honrar a Deus. Aí Deus desafiou o pastor, a pastora te desafiou, falou, Deus vai abrir a porta para você. Você vai fazer um voto. Já fizeram isso? Sim ou não? Sim.
Aí você foi lá, fez o ódio e aconteceu. Deus abriu a porta. Fala amém. Agora, irmãos, Deus quer abrir uma muralha, um portal para você. Aí você quer pegar os 10 reais que você entregou faz 20 anos atrás. Você quer ter o mesmo empenho que você entregou de algo maior. Para Gideão, ele já tinha entregue a oferta dele. Mas agora Deus queria fazer algo grande através da vida dele. Agora a oferta já não era a mesma. Entendeu? Já não era mais o cabrito. Não era mais. Entendeu, irmão? Já não era aquilo. Então, cada nova empreitada, cada novo nível que você sobe, o sacrifício tem que ser o quê? Proporcional. É proporcional. É maior? É para cima? Vai para cima. Tem gente que ele está diminuindo a vida dele. Como assim, pastor? Como é que uma pessoa diminui a própria vida? Porque, irmãos, uma das partes do nosso relacionamento com Deus está ligado ao sacrifício, à oferta, ao dízimo. Está ligado à minha fidelidade a Deus. Eu começo a diminuir a minha fidelidade, começo a ser infiel, eu estou diminuindo a mim mesmo. Quando eu subo, eu estou dizendo, Senhor, eu estou me preparando para mais. Senhor, eu sonho com mais. Senhor, eu acredito com mais. Fala amém. Mas não, a pessoa vai baixando e está falando assim, não, Senhor, tem muito. Diminui um pouquinho. Está muito. Não, aqui Deus vai fazer um desafio para Gideão diferente. A primeira, Gideão fez o que era comum para consertar a vida dele. Ele trouxe o cabrito, trouxe a farinha, trouxe o bolo, que era um tipo de oferta que se fazia realmente lá em Levítico, para perdão, para restauração, para adoração. Agora Deus fala, não, agora, para libertar Israel, eu vou pedir o sacrifício. Eu que vou pedir. Aí Deus diz para ele assim, ó, Juízes 6, 25 e 26. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste-ídolo, que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. Toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste-ídolo que vieres a cortar. Fala amém. Então agora Deus dá instrução. Deus dá o quê? Instrução. Porque agora não era só um sacrifício. Era o sacrifício que ia mudar a história de Israel. Irmãos, existem momentos que Deus pede a oferta, não pede uma oferta. Tem momentos que Deus pede o sacrifício, não é um sacrifício. Entenda isso. Por quê? Oferta, a gente sempre oferta, procura ofertar, né? Deus pede para nós em algum momento algum sacrifício, mas existem momentos que são chaves, esses momentos que são importantes, que são marcos na nossa vida, que nós iremos subir de nível, subir de patamar. Fala amém? Amém. Gideão agora tinha melhorado, ele tinha se acertado com Deus, mas Deus dizia o seguinte, Gideão, eu e você vamos fazer uma revolução aqui em Israel. E era o que ele queria, porque o primeiro argumento de Gideão, quando o Senhor chegou, foi a promessa de Deus para Israel, não foi para ele. Era esse o coração que Gideão tinha, não era só para ele. Não era só para ele. Foi isso que Deus viu nele. Ele estava errado? Estava. Mas Deus viu uma boa intenção e Deus, vamos consertar isso aqui. Então, Deus está chamando Gideão para fazer diferença agora, não só na vida dele, mas também na vida de toda a família dele. Aquela família que era mais pobre de Manassés, sabe? Aquela lá. E depois a sua tribo e posteriormente em Israel. Então o sacrifício é proporcional. E aí Deus especifica o que Ele quer e como Ele quer. Preste atenção nisso. Deus, quando quer algo, muitas vezes Ele é muito específico. Por isso que eu falei que era o sacrifício e não um sacrifício. Parece umas loucuras, irmãos. Você fazer certas coisas, você ofertar coisa que não tem sentido. Porque Deus fala, faz isso, ou faz assim, ou não quero desse jeito e quero assim. Às vezes o sacrifício, irmãos, não é só uma oferta, um valor ou algo, mas também é uma mudança
do jeito que você faz. Deus fala, você vai fazer isso para mim, mas eu quero que seja feito assim, assim, assim. Porque não é uma coisa para todo mundo. Aquilo é específico. É específico para aquele momento. Passou no sacrifício de um boi, era algo incomum? Não, irmãos, estava na lei. Isso deveria acontecer no templo, ou no caso no tabernáculo, pelo menos 2 vezes por dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Não havia nada de diferente muito nisso. Apesar daquele povo estar afastado de Deus, estava fazendo aquilo mais. Mas Deus não só pede um boi como sacrifício, mas Deus escolhe o boi. Não falou, me dê um boi, porque isso era um sacrifício comum. Deus falou, eu quero o boi, eu quero o segundo boi, aquele de 7 anos da junta de bois do seu pai. Deus falou qual boi que ele queria. Irmãos, normalmente numa junta de bois, era assim, era um boi mais novo e um boi mais velho. Por quê? O mais novo tinha força, mas ainda não tinha controle, era ainda meio indomável, né? Meio difícil de lidar. O mais velho tinha menos força, mas ele já estava acostumado a puxar o carro. Então, o que acontece? O primeiro boi era o guia, o segundo boi era a força, era o vigor. Então, geralmente o segundo boi ficava ali um tempinho e depois ele morria, porque ele já era velho, ele não tinha muita serventia. Agora Deus fala, não, eu quero o boi que vale mais, que é o segundo boi. Eu não quero aquele boi que já, daqui a uns dias você já vai matar ele, que já está morrendo. Não, eu quero o boi que ainda vai durar muitos anos. Eu quero esse boi, entenderam? Porque tem gente que ele interpreta o que Deus pede para baixo. Como assim, pastor? Não é? Ele fica racionalizando, ele fica achando alguma coisa para poder baixar o nível. E não estou falando só de oferta não, estou falando de vida também. Deus falou para você entregar a vida para ele, você entrega só uma parte. Deus fala para você se dedicar e confiar totalmente nele, você confia só em parte. Então, irmãos, Deus falou, eu quero esse boi, assim, especificamente esse boi. Isso já não seria fácil fazer, tá? Já seria difícil fazer, que normalmente não seria aqui, tá? Porque eles estavam vivendo um momento de crise. Sacrificar o boi que valia mais e que duraria muitos anos, isso era muito difícil. Não era só sacrificar um boi, era o boi, porque aquele era o sacrifício. Aí Deus pede para o quê? Vocês vão pegar esse boi e vão subir esse boi lá na parte alta das terras do seu pai. Tinha uma parte alta. Lá nessa parte alta tinha um altar a Baal e tinha um poste ídolo. Vou explicar, 2 coisas diferentes. Como é que era um poste ídolo? Para quem não entende isso. Um poste ídolo não era um poste, era uma árvore que se adorava embaixo. Então o que acontecia? Se pegava geralmente um lugar mais alto de uma região, de um terreno, de um território, pegava, ali tinha uma árvore frondosa, grande, ali eles iam lá embaixo da árvore e ofereciam sacrifícios e presentes aos demônios, às entidades. Então, Baal era adorado embaixo daquela árvore, se levavam presentes para debaixo da árvore. Tá? Não sei se você vê alguma semelhança em algum momento, é mais ou menos isso mesmo. Tá? Porque Natal não tem nada a ver com a árvore de Natal. Só para vocês entenderem, né? Vocês veem alguma história bíblica que tem árvore no Natal? Presente embaixo da árvore, já viram? Tá, então, pegaram? Tá, então vamos entender que é uma tradição pagã, não tem nada a ver com a adoração a Deus. Então, a árvore está lá. Eles sacrificavam ali embaixo. Deus falou o seguinte, ó, derruba a árvore. Derruba a árvore. Corta a lenha e você vai construir um altar para mim de pedras. Deus falou, quero de pedras assim, assim, assim. Porque lá não tinha um altar para Deus. Tinha um altar para Baal. Faz um altar para mim. Pega a madeira que você derrubou. Vai fazer de lenha. E aí você vai tocar fogo e colocar o boi lá em cima em sacrifício para mim. Amém? Amém? Então você percebe que Deus foi muito específico. Quando a gente olha lá, por exemplo, para Elias, lá no Monte Carmelo, Elias faz o próprio altar, com 12 pedras não lavradas,
porque era assim que Deus mandava. Então você percebe que parece detalhe, é bobagem. Não, se Deus pede algo, faça. Quando Deus quer fazer algo que vai marcar a sua vida, Ele vai especificar o que Ele quer e como Ele quer. Se você quer essa subida de nível, essa bênção, faça o que Deus está mandando você fazer. Amém? Amém. A Bíblia diz que Gideão ficou com medo. Ficou com medo. Porque não era tão simples assim. Por quê, pastor? Porque ele tem que enfrentar o pai, a família, os irmãos, ele tem que enfrentar um monte de situação. A gente disse que ele estava com medo. O que ele fez? Mesmo com medo, ele foi de madrugada e fez. Mesmo com medo, ele fez. Fala amém. Vai meu conselho para você. Mesmo se você sentir medo, vai lá e faz. Se você não vencer o seu medo, você nunca vai crescer. Ai, pastor, mas e se eu fizer isso? E se me fizer falta? E se eu tiver problema? Irmãos, foi Deus que mandou? Então Deus garante. Fala amém? Amém. Tá? Então, irmãos, ele foi lá e fez do jeito que Deus mandou fazer. Tá? Vamos lá então? Vamos lá. O que Deus mandou ele fazer? Primeiro, destruiu o altar de Baal que estava no território de sua família. Era a causa de Deus se afastar. Fala amém? Amém. Oi? Então, irmãos, quando ele destruiu o altar de Baal, ele tirou a causa pela qual Deus havia se afastado deles. A Bíblia diz que o povo fez o que era mal perante os olhos do Senhor. O que era mal perante os olhos do Senhor nesse caso? Era adorar Baal. Então, quando Gideão vai lá e destrói o altar de Baal, ele vai destruir o quê? A causa da maldição aonde? Na família dele, no território da família dele. A família dele não era a mais pobre de Manassés? Então ele foi resolver o problema. Quando ele destruiu o altar de Baal, Baal já não mandava mais ali. Baal já não tinha mais autoridade naquele lugar. A família dele agora estava debaixo de um novo sistema. Ou então voltava ao que deveria ser. Fala amém, irmãos? Amém. Outra coisa. Sacrificar o segundo boi da junta de bois como ativador da presença divina naquela região. Então ele destruiu o altar de Baal, quer dizer, ao Baal não tem mais autoridade ali. Mas tome cuidado. Tem gente que faz o que é certo para vencer alguma área na sua vida, de pecado, de mudança, e ele não põe Deus no lugar. Como assim? Pastor, eu tinha um vício, pastor, eu ficava vendo pornografia, 2 horas todo dia. E aí Deus me pegou, falou comigo, eu entendi, eu larguei isso aí, eu venci isso aí, amém. E o que você faz nessas 2 horas? Você está orando, você está lendo a Bíblia, você vai dar uma coisa produtiva nessas 2 horas? Não. Se o lugar estiver vazio, daqui a pouco o bichinho vai voltar. Entenderam a mensagem? Entenderam? Então, quando você tem alguma coisa que é errada, substitua por uma coisa certa, uma coisa boa. Não só basta tirar, faça alguma coisa boa, faça a coisa certa. Se você não tinha tempo para Deus, e você tinha outras coisas, você tirou algumas coisas, pega esse tempo e dedica a Deus. É assim que funciona. Então, sacrificar o segundo boi da junta de bois como ativador da presença divina naquela região, quer dizer... Então, Baal já não manda mais aqui, mas sacrifício quer dizer, Senhor, nós o queremos aqui na nossa terra, nós queremos aqui na nossa família, nós o queremos aqui na nossa casa. Fala amém? Amém. É isso que Gideão estava dizendo com isso. Era isso que Deus queria, não só tirar Baal, mas trazer Deus de volta para o lugar que já era dele. Então, irmãos, isso foi um movimento no mundo espiritual. Agora que Gideão fez a parte que Deus pediu, agora a ação vem da parte do Senhor. Fala amém. Amém. Muitas vezes nós queremos que Deus faça primeiro, para depois a gente fazer. Fala amém. Amém. Tá, irmãos, eu já quero dizer para vocês primeiro, que Deus já fez primeiro. Amém. Quando Ele enviou Jesus, Ele deu o primeiro passo em nossa direção. Mas sempre nós temos que fazer algo em direção a Ele, que Deus vai ficar dando passo em direção da gente, a gente andando em direção de Deus, e a gente andando para o lado contrário. Não, irmãos,
Deus dá um passo na minha direção, dou um passo na direção dele. Vamos nos encontrar, fala amém. Então, aqui, irmão, Gideão faz o que Deus mandou. Deus falou, agora eu posso agir. Por que Deus não podia agir antes? Deus não é Deus? Deus pode chegar derrubando tudo, pastor. É assim, você não crê? É claro que eu creio. Mas Deus, ele é tão certo que ele observa as leis que ele mesmo colocou. É uma questão de legalidade, de território. Um território que essa pessoa entregou para o diabo, ele não vai invadir. Agora, se você chama Deus para a situação, aí Deus tem autoridade, porque você, claro. Lembra que eu falei com vocês aqui, nós estamos fazendo um treinamento aqui sobre evangelização, bater de porta em porta. Você vai dizer, olha, eu posso orar por você? Deus quer abençoar? Pode. Aí a pessoa está dando autoridade. Se você quiser impor sobre a pessoa, não vai dar certo. Por quê? Porque ela tem a liberdade dela e Deus deu o livre-arbítrio para todos. Mas quando alguém tem um movimento em direção a Deus e a pessoa diz, eu preciso, me ajude, há uma abertura para que a coisa aconteça. Quando Gideão, na terra dos seus pais, ali ele derruba o altar de Baal e sacrifica a Deus, ele chama Deus para aquele lugar. Ele atrai a presença de Deus naquele lugar. Irmãos, uma obediência, um sacrifício, atrai a presença de Deus. Fala amém. Porque Deus vê a boa vontade do seu coração. Quando você sacrifica a Deus, nunca faça isso de qualquer maneira. Não, como se fosse um peso, como se fosse uma obrigação. Não, é a oportunidade de você atrair a presença de Deus. E quando Deus é atraído para junto de você, coisas maravilhosas começam a acontecer. Quando você atrai a presença de Deus, irmãos, o mundo à sua volta muda. Há um movimento sendo iniciado, era o que estava acontecendo aqui. Foi de madrugada, ninguém estava vendo nada, mas começava um movimento que ia impactar a história de Israel. Ali, sem ninguém ver. Às vezes o que você está fazendo, ninguém está vendo. Mas você está obedecendo a Deus, você está honrando a Deus, você está sacrificando a Deus, você está se dedicando a Deus, e Deus está vendo aquilo. Ali está começando um movimento não começa grande, ele começa pequeno, geralmente ele começa com uma pessoa, depois passa para duas, depois passa para 10, 50, 100, 1000, milhões, mas alguém tem que começar. E Deus achou em Gideão alguém que queria essa mudança, que desejava. Gideão era inconformado. E Deus achou em Gideão, mesmo com medo, com as suas lutas interiores, Gideão vai caminhando, vai andando, vai avançando, e cada passo ele vai dando. Agora ele atraiu a presença de Deus para aquele lugar. Agora é Deus quem vai começar a trabalhar. Fala amém? Amém. Até aquele momento Deus não tinha feito nada, entre aspas. Nada. Deus estava esperando só os movimentos. Deus deu as instruções e Gideão foi obedecendo. Fala amém? Amém. A primeira foi voluntária, a segunda foi mais difícil, ele ficou com medo, mas mesmo assim ele fez. Aí pastor, eu senti medo, mas vai lá e faz assim mesmo. Ué, é normal, irmão, nós somos seres humanos. Toda vez que você sentir medo, se você não fizer, você não vai fazer nada. Ele sentiu medo, mas foi lá e fez. Aí ele abriu, o mundo espiritual abriu. Agora Deus tem liberdade para agir. Lembra que eu falei para vocês? Deus, não é que Deus não queria agir, Deus não podia agir. Porque a Bíblia diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens. É um mundo de legalidade. Quando eles entregaram para Baal, Deus caiu fora. Porque não era ele. Agora que Gideão faz aquele movimento, ele fala, Senhor, nós o queremos de volta aqui. Nós o queremos aqui. Nós o queremos como o Senhor, não é Baal. Este ato dele dizia isso. Agora Deus fala, eu vou fazer o que eu já gostaria de fazer pelos meus filhos, mas não podia. Sabe que tem muitas coisas que Deus quer fazer por você, mas Ele não pode fazer, porque você está atrapalhando Deus? Fala para o seu vizinho, pare de atrapalhar Deus. No começo vocês viram que ele jogou a culpa em Deus. Não foi, não? Na família, que ele era incapaz, não foi, não? Deus falou, vamos resolver esse negócio aí.
E aí, irmãos, a história começou a mudar. Agora a ação vem da parte de Deus. Então, continuando aqui, irmãos. Misericórdia, irmãos. Tem umas coisas para falar ainda, eu já estou com o horário lá em cima. Fala para o seu vizinho, tem paciência com o pastor hoje, por favor. Vamos lá, em nome de Jesus, vamos lá. Irmãos, perca a parte A e parte B. É que nem todo mundo vem nas duas reuniões, vamos lá. Juízes 6, 34, 35 diz assim, ó. Depois que Gideão fez o sacrifício, tá? Do segundo boi, derrubou o altar, construiu um altar para Deus. Depois disso, então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Fala amém. Não foi antes para ele fazer aquela parte. Para fazer o que ele podia fazer, ele teve que fazer com a força dele mesmo. Agora, ele tinha que fazer coisas que ele não podia fazer. Aí Deus entrou. Vai vendo como funciona. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, é uma corneta, né? E os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Fala amém. Então você vê que depois que Gideão sacrificou o que Deus mandou sacrificar, teve a coragem, venceu o medo, fez a parte dele, o Espírito do Senhor tomou Gideão. Agora ele vai começar a fazer coisas que ele não fazia. Agora o sobrenatural está acontecendo. Tem coisas que são naturais e você precisa fazer. O sobrenatural que vai fazer é Deus. Aí, pastor, se eu fizer assim que Deus mandou, se eu sacrificar assim que Deus falou, como é que vai ficar aqui? Irmãos, eu não sei como é que vai ficar, no sentido de como vai acontecer, eu só sei que vai acontecer. Se você fez a sua parte, Deus vai fazer a vida. Você acha que Deus vai combinar uma coisa com você e vai cair fora? Como? Pelo amor de Deus. Né? Faz a sua parte, fique em paz, porque Deus vai fazer a parte dele. Não importa como. Ninguém imaginava um Gideão. O Gideão era um agricultor. De repente, Gideão, o Espírito do Senhor toma Gideão, ele toca uma corneta de convocação e começa a vir guerreiros de tudo que é lugar para se juntar a ele. De onde surgiram esses guerreiros? Esse bando de medrosos, estava tudo ali, irmãos. De repente surgiu. Entendeu? Surgiu. Continuando, vamos lá. Toda vez que você decide, presta atenção, tá? Não ouvir os seus sentimentos e ouvir a Deus, seus sentimentos ficam magoados e tentam retomar o controle. Ainda bem que Deus é misericordioso. Fala amém? Vamos ler isso aqui juntos? Toda vez que você decide não ouvir os seus sentimentos e ouvir a Deus, seus sentimentos ficam magoados e tentam retomar o controle. Ainda bem que Deus é misericordioso. O que isso quer dizer? Quando você confronta seus sentimentos, dizendo não para eles ficam magoados. Eles falam, puxa vida, você não se importou comigo, você não liga para a minha dor, será que você não percebe que eu estou sofrendo? É você brigando com você mesmo. Ele fica magoadinho. Você não liga para mim, você não se importa, você vai correr risco, você vai morrer. Verdade, irmãos. Veja só o que aconteceu. Estou falando isso aqui porque a gente vai ler um texto aqui. Depois que Gideão sacrificou, depois que Gideão tocou a corneta, juntou lá 32 mil homens, olha só, em poucos dias, irmãos, foi coisa de 2 dias, ele juntou 32 mil homens, para quem estava sozinho, olha só, aí deu o sentimento de Gideão, começaram a ficar magoado e resolveram tentar reaparecer, como qualquer um de nós, tá? Juízes 6, 36 a 40 diz assim, ó, disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. 38. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada
e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. 39, disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que, mais esta vez, faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Fala amém. Depois que Gideão fez o sacrifício do segundo boi, tocou a corneta, juntou aquele milhares de pessoas, os sentimentos de Gideão que estavam magoados resolveram fazer uma revolta e reaparecer. E ele começou a se sentir o quê? Inseguro de novo. Isso acontece porque acontece comigo e com você. Você toma uma decisão, eu vou servir a Deus, agora não vou mais, vou largar essa porcaria, vou fazer tal coisa. No começo você está com sangue no olho, você está com força. Passa uns 2 dias, vem aquela crise de sentimento. E se eu não conseguir? Será que eu vou aguentar? Reaparece, é normal, nós somos humanos ou não? Não tem uma chave que vira, irmãos, e desliga. A gente tem que lutar contra os sentimentos antigos. A Bíblia diz um velho homem. Paulo fala uma guerra da carne contra o espírito, é uma batalha. E Gideão começou a viver uma crise de novo. Os sentimentos magoadinhos dele resolveram reaparecer. E aí ele faz uma prova. Senhor, me leve a mal, Senhor. Queria pedir um sinal. Eu vou colocar aqui um bolo de lã aqui, do lado de fora. Eu queria pedir um sinal. Que durante a madrugada tivesse orvalho, né? E só caísse orvalho sobre a lã, e a terra toda estivesse seca, sendo um sinal que o Senhor está comigo. Apesar do Senhor já ter dado o sinal, mas ele pediu mais um. Aí quando levantou de manhã, ele foi lá, a terra toda estava seca, não tinha orvalho nenhum. Ele pegou o bolo de lã, estava cheio de água, ele apertou e encheu uma taça. Ai, que maravilha! Mas o sentimento ainda estava revoltadinho ainda. Estava magoado, era uma mágoa muito grande, estava chateado. Aí, falou, não, Gideão, isso não é suficiente. Aí Gideão, Senhor, não me leve a mal, posso pedir mais uma coisa, Senhor? Mais um sinal? Mais um sinal? E aí, eu quero pedir o contrário. Que nessa madrugada, eu vou colocar a lã de novo. Nessa madrugada, toda a terra em volta seja molhada do orvalho, e só a lã esteja seca. Aí o Senhor foi e deu o sinal. No outro dia de manhã, toda a terra estava molhada e a lã estava seca. Fala amém. Por isso que eu coloquei, volta lá, na frase anterior, antes. Ainda bem que Deus é. Falam vocês. Ainda bem que Deus é misericordioso, irmãos. Porque ele entrou em crise com os seus sentimentos, com a sua realidade, com o que os seus olhos viram. Né? Por quê, irmãos? Porque eles tinham para guerrear 32 mil soldados. Quantos soldados tinham os midianitas? Vocês sabem? Não sei, o pastor não estava lá esse dia. Né? A Folha de São Paulo não fez a contagem. O corpo de bombeiro não me mandou a estatística de quantas pessoas tinham no exército, né? Os midianitas. No texto posterior, no capítulo 8, diz que eles eram 135 mil. Só naquele exército, fora os outros que vieram aliados. 135 mil soldados. Quer dizer, 32 mil para 135 era pouco, né? Mas mesmo assim, o que o Senhor fez? Olha aqui, ó. Aqui, ó, continuar. Quando Gideão deixa os sentimentos passados, ele fez a prova, e aí a fé dele deu aquela ativada, né? E confia no Senhor, ele recebe ousadia para movimentar o exército do Senhor e instrução sobre o que fazer. Juízes 7, de 1 a 7. Fala amém. Amém. Quando ele deixou os sentimentos de lado, Deus vai fazer o quê? Deus vai dar a ousadia que ele precisa para fazer o que ele tem que fazer e também vai dar o quê? A instrução sobre o que fazer. Agora, se você ficar brigando sentimentos o tempo todo, Deus nunca vai poder te dar
A coragem é o oposto do medo, né? Então, você tem que lançar fora o medo para que a coragem tome o lugar. Para ir com a coragem, você tem condições de viver as instruções. Tem gente que ele não consegue nem pensar no que fazer porque o medo domina a sua mente. Ele não consegue achar uma solução que às vezes não é tão difícil, mas é porque ele está tão dominado pelo medo, ele não é capaz de achar um caminho. Então, primeiro, Deus, quando ele vence o medo, nesse momento, ele recebe esta ousadia do Senhor e agora ele recebe também as instruções. Ele começa a movimentar as pessoas. Fala amém? Vamos lá. Primeira coisa que Deus manda ele fazer: mandar os covardes embora. Qual a primeira coisa que Deus mandou ele fazer? O que Deus mandou ele falar? E ele falou: quem for tímido e medroso, volte e retire-se. O que Deus mandou falar? Quem for tímido e medroso, volte e retire-se. Precisou falar duas vezes? Não. Graças a Deus, Senhor, não precisa. Não precisou de mim. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Irmãos, presta atenção. Você não fez parte da batalha, você também não faz parte da vitória. Vou repetir. Você não fez parte da batalha, você também não fez parte da vitória. Sim. Ai, Deus me livrou. Ué? Deus te livrou? Será que foi Deus que te livrou? Ou foi o seu medo que fez você fugir? E depois finge, né? Glória a Deus, vencemos. Vencemos o que, cara de pau? Venceu nada não, foi os outros que venceu. Que é gente que vive da vitória dos outros. Mas no céu não tem esse negócio não, velho. Chega lá para você ver. Você pode se esconder na vitória dos outros aqui, mas você vai ter que conquistar suas próprias vitórias. Presta atenção, tá? Então, irmãos, mandou os covardes embora, quem for tímido e medroso, volte e retire. Deus deu essa ordem. Irmãos, mas já não tinha gente suficiente. O exército inimigo era maior, mas Deus mandou embora. E aí um pouquinho de gente foi embora, não foi, gente? Algumas pessoas, meia dúzia de gente foi embora, não foi, não? Quantas pessoas foram? 22 mil foram embora, preciso falar duas vezes. Dos 32, 22 mil foram embora. Ficaram 10 mil que teoricamente tinham aquela coragem para ir para cima. Mas pastor, peraí, mas Deus está atrapalhando. Tinha o primeiro exército dos midianitas tinha mais um grupo que iria apoiar, mas só dos midianitas eram 135 mil. No nosso exército tinha 32. Aí Deus dá uma palavra e os covardes foram embora. Ficamos só em 10. Deus está ajudando ou está atrapalhando? Deus falou para Gideão o seguinte, manda esses covardes embora, que quando a gente venceu, o pessoal não vai achar que a gente venceu pela força de vocês. Foi porque eu estava com vocês. Amém. Então, se você está querendo que a glória seja dos homens, Deus não está nisso. Se você quer que a glória seja para Deus, não importa quantos tem, é pouquinho, mas o povo vai fazer um arraso, vai fazer um estrago. Fala amém? Amém. Só que Deus não estava satisfeito ainda. Deus falou para Gideão, 10 mil é muita gente. Gideão falou, Senhor, onde eu fui entrar, meu Deus do céu? O que eu fui arrumar para a minha cabeça? 10 mil é muita gente, Gideão. Vamos fazer uma prova com eles. Vamos fazer o quê? Uma prova. Os primeiros foram dispensados só numa palavra. Os segundos foram feitos uma prova com eles. Diz assim, Deus mandou eles fazer um teste de agilidade. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Deus falou assim, você tem 10 mil homens, manda eles correrem aqui e atravessar o riacho. Vão atravessar o exército. E Gideão mandou, aí Deus falou para Gideão, fica observando. Os que, quando for atravessar o riacho, abaixar, ajoelhar, agachar, entrar na água e ficar... Fica observando. E aqueles que passarem correndo, jogando água, e tomando e correndo,
lambendo como se fosse um cão. Esse é o que eu quero para mim. Fala amém. Então Deus fez um teste de agilidade. O que a gente chega à conclusão, irmãos? Eu anotei aqui. Deus escolheu os corajosos e ágeis. Vou repetir. Deus escolheu os corajosos e... Quando fala de agilidade, fala, pastor, mas eu sou meio idoso. Não é isso, irmão. Nós não estamos numa batalha física neste momento. A nossa batalha espiritual, quando fala de agilidade, fala de prontidão, de ir para cima e fazer mesmo. Você entendeu? O que é uma pessoa não ágil? É uma pessoa lerda. Desculpe. No sentido assim, irmãos, vamos em nome de Jesus. O que foi, pastor? Vamos fazer o quê, pastor? Vem, pastor, aqui. Pera aí um pouquinho. Deixa eu me preparar. Irmãos, a gente lerda. Não, gente ágil, cara. Eles deixaram de tomar água? Não, os dois tomaram água. A questão é que um foi lá, se refrescando. Os outros estavam lá, porque sabiam que estavam em guerra. Gente lerda atrapalha a guerra, irmãos. Gente lerda faz os ágeis tropeçar. Gente lerda atrasa o movimento. Está todo mundo correndo e o cara está lá. Aí os que estão correndo tropeçam, cai todo mundo. Ou todo mundo anda devagar, ou todo mundo corre. Tem um momento que é para todo mundo correr. Vocês já viram aqueles vídeos de corrida de bicicleta? Os caras estão correndo em velocidade, uma bicicleta cai, sai todo mundo tropeçando, 20 caem em cima do outro. Então, gente lerda faz isso. Ai, pastor, misericórdia, pastor. Irmão, eu tenho que dizer a verdade para você, a Bíblia que está dizendo. Eu não estou falando de agilidade física. Não é isso não. O nosso caso não é agilidade física. O nosso caso é prontidão para fazer. Fala amém. Tem gente que você fala um negócio, mas daqui a 3 anos ele está pensando se vai fazer ainda. Gente, é filho de Deus, é filho da preguiça. Pelo amor de Deus. Passou 2 anos, 2026. Eu estou orando, obrigado, pastor. Eu estou orando para ver se eu entro na equipe de evangelismo que o pastor falou. Já faz 2 anos que eu fico com o pastor. Eu estou orando para ver se eu sou intercessor. Irmãos, pelo amor de Deus, agilidade. Deus tem pressa. O mundo está indo para um buraco. Satanás está matando vidas, jovens, crianças, famílias destruídas. Você está de boca aberta. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Ele precisa de pessoas corajosas e de pessoas ágeis. Fala amém, irmãos? Ágeis. Irmãos, se numa empresa, num negócio, num empreendimento, eles não querem gente devagar, e a igreja, a obra de Deus vai querer gente assim? Para Deus é sempre pior? Não, irmãos. O que você tem em Deus vai influenciar o seu trabalho lá, a agilidade que você tem para Deus, a presteza, a dedicação, o empenho, a fé, a coragem que você recebe na presença de Deus, vai mudar a sua vida no seu trabalho, nos seus negócios, na empresa, porque você recebeu de Deus e não o contrário. Fala amém? Tá? Então, irmãos, Deus escolheu os corajosos e ágeis. Não é possível fazer algo grande com gente medrosa e lenta. Não dá para fazer algo grande com gente o quê? Medrosa e lenta. Com 300 homens, Deus deu a vitória para Gideão contra 135 mil midianitas. Com quantos homens? 300. Quais foram os homens? Os que lamberam a água, em vez de ficar parado lá, foi esses homens. Deus deu a instrução para Gideão, vai fazer assim, assim, assim. Gideão fez do jeito que Deus mandou e tudo deu certo. Com 300 homens, aquela nação estava escrava há muito mais do que 7 anos, com medo. Com medo. Irmãos, presta atenção numa coisa. A nação de Israel, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que tinha 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Quando eles entraram na terra prometida, aquela geração de homens tinha morrido, sim ou não? Só viveu
Josué e Caleb, mas a Bíblia diz que tinha pouco mais de 600 mil homens de novo. 40 anos depois tinha mais de 600 mil homens de novo. Quando você entra lá em Êxodo, você vai vendo a passagem, quando eles tomam posse ali da terra com Josué, né, já em Josué, você vê que já são mais de 600 mil homens de novo. Só que isso aconteceu há pelo menos uns 300 anos antes dessa história de Gideão. Qual seria a população de homens adultos para a guerra? Se há 300 anos tinha 600 mil, deveria ter muito mais, concorda comigo? Sim ou não? Sim. Porque eles multiplicavam rápido, tinham muitos filhos naquela época. E vamos colocar por baixo. Vamos colocar que tinha 1 milhão de homens. Tinha mais, tá? 1 milhão de homens. Eles estavam com medo de 135 mil. Ninguém se juntava. Individualmente ninguém podia fazer nada. Mas aí Deus achou um homem, fala amém. Um homem que queria mudança, que desejava mudança. E Deus tratou com ele e ele foi sendo tratado. Ele venceu a sua timidez, venceu o seu medo, venceu a sua insegurança, ele se rebelou contra os seus próprios sentimentos e continuou e obedeceu, mesmo com medo fez prova com Deus, mas continuou caminhando até o momento que com 300 homens somente Deus deu a vitória. Fala amém, irmãos? Amém. Eu fiz a conta aqui, irmãos, dá mais ou menos 450 homens para cada homem. Um homem para acabar com 450 homens. Um só. Mas precisou disso? Não, a Bíblia diz que eles começaram eles mesmos a se matar. Na hora que quebraram o vaso, levantaram a tocha e gritaram pelo Senhor e por Gideão, Deus mandou uma distração, né? E começaram a correr para um lado, uns se mataram, os não tiveram que fazer quase nada. A guerra foi muito menos intensa do que os covardes imaginavam. Deus deu a vitória para aqueles que tinham coragem, mas só que não precisavam lutar tanto. Só a disposição deles fez a diferença. Talvez, irmãos, você imagine uma guerra muito grande, e lá na frente ela não é tudo isso. Mas primeiro você tem que ter coragem para dizer, se tiver grande eu vou. Se tiver problema eu vou encarar. Se tiver dificuldade, eu vou para cima. E aí a sua atitude vai abrindo o caminho, Deus vai derrubando as barreiras, você chega lá muito mais rápido do que você imagina. Numa noite, Deus acabou com o exército dos midianitas. Fala amém, irmãos? Amém. Então, continuando aqui. Deus mudou de mentalidade. Gideão mudou de mentalidade depois, sua família mudou de mentalidade, depois sua tribo mudou de mentalidade, e depois Israel mudou de mentalidade. Lembra que eu comecei falando para vocês sobre a mentalidade de escravo? Que Israel tornou-se uma nação de mentalidade, de escravos mentais. Lembra que a gente falou agora há pouco? Israel tornou-se uma nação de escravos mentais. Primeiro Deus libertou a mente de Gideão. Depois Deus libertou a mente da família dele. Quando você lê o texto, você vê que depois que ele faz o sacrifício do segundo boi, se levantam contra a família dele, o pai fala, não, ninguém vai botar a mão em Gideão não. Aqui na minha casa ninguém vai fazer nada não. O pai se revolta. Depois a tribo de Gideão se levanta e depois a nação de Israel se levanta. Mas começou apenas com um homem. Fala amém. Amém. Vamos finalizar dizendo o seguinte: Deus precisa de ao menos um para começar uma grande mudança. Deus precisa o quê? De apenas um para começar uma grande mudança. Onde estão os Gideões de hoje? Onde estão os Gideões de hoje? Aonde eles estão? Pastor, mas eu sou tão pequeno. Pastor, mas eu sou... Gideão era menor, a família dele é mais pobre, era não sei o que, era tudo isso, igualzinho a gente. Mas ele acreditou. Fala amém? E a situação mudou. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Nome de Jesus, nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça agora, vamos lá. É mentalidade, vamos orar. Me perdoe, irmãos, pelo estourar o horário. Eu não podia encerrar sem terminar de dar o raciocínio para vocês. Em nome de Jesus, põe a mão na cabeça. Você vai começar a orar e você vai declarar algumas coisas comigo em nome de Jesus. Fala amém. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero que o Senhor
faça uma limpeza nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Nessa manhã, eu quero que todo mal que aflige a minha mente, o meu coração, saiam agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, coloca na minha mente, no meu coração, o teu Espírito, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor preparou para que eu fizesse. Senhor Jesus, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, na tua obra, na minha família, em todos os lugares que eu passar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu vou orar por você agora, e você orar também. Diga: Senhor Jesus, dirige o meu coração, para que eu entenda aonde eu preciso. Senhor Jesus, dirige o meu coração, para eu saber aonde eu preciso mudar e aonde eu preciso realizar. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos nesta manhã. Pai, nós quebramos, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, toda a mentalidade de escravidão, do não posso, não consigo, não tenho, a minha família, o lugar onde eu vivo, o bairro, a escola, o meu passado, a minha história, aonde eu estou, até onde eu caminhei. Pai, em nome de Jesus, todos os argumentos mentirosos de Satanás caiam fora agora, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos os pensamentos que temos, Senhor, são pensamentos do teu Espírito, Senhor, de coragem, de ousadia, de fé, de esperança, de confiança, de conquista, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, traga uma mentalidade nova para o teu povo, para que a gente possa viver um novo tempo que o Senhor tem preparado para nós, não somente aqui na tua obra, Senhor, no ministério, mas também para a nossa família, para a nossa carreira, Deus, para a nossa vida secular, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor.